Cumprimentamos todos os que nesta hora sintonizam connosco através da TV Espírita para o Evangelho no Lar desta semana. Não esquecer de colocar sobre a mesa a jarra com a água e os copos em número suficiente para todos os participantes desta reunião. Desejamos a todos votos de muita paz, que Jesus nos abençoe e, como habitualmente, para prepararmos o nosso ambiente, na nossa casa, no nosso lar, para nos desligarmos um pouco dos problemas que nos afetam, vamos escutar uma canção. Página 30. É Jesus quem nos dá a luz, a verdade e a vida. És Senhor para a nossa dor, a melhor guarida. É Jesus
estamos, Senhor, reunidos nesta casa que é tua e deixando a tua mensagem onde se encontram 2 ou mais reunidos em teu nome. Que seja ouvida a nossa oração, Senhor. Que sejamos os girassóis da tua natureza, de costas para a sombra, virados para a luz. Que essa luz ilumine as nossas casas, as nossas famílias e todos os nossos afazeres. Que sejamos protegidos com os teus mensageiros, nossos anjos da guarda. E que em todas as casas onde a nossa oração chegar, que se reúna mais em teu nome. Por isso aqui estamos, Senhor, e te rogamos para sempre a tua presença, que nunca nos abandones. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, o item 12. Quando considero a brevidade da vida, sou dolorosamente afetado pela incessante preocupação de que o bem-estar material é para vós o objetivo, enquanto dais tão pouca importância e consagrais tão pouco tempo ao vosso aperfeiçoamento moral que vos terá tido em conta na eternidade. Dir-se-ia, ao ver a atividade que desenvolveis, tratar-se de uma questão do mais alto interesse para a humanidade, quando não se trata, na maioria dos casos, senão da satisfação das vossas necessidades exageradas, da vaidade ou de vos entregardes aos excessos. Quantas penas, amofinações e tormentos se impõem, quantas noites de insônia para aumentar uma fortuna, muitas vezes mais do que suficiente. Para cúmulo da cegueira, não é raro ver aqueles que um amor imoderado à fortuna e aos prazeres que ela proporciona se sujeitam a um trabalho penoso, invocarem uma existência dita de sacrifício e de mérito, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmos. Insensatos, acreditais então que realmente que vos serão levados em conta os cuidados e os esforços de que o egoísmo, a cupidez ou o orgulho serão móvel, enquanto negligenciais o vosso futuro, bem como os deveres que a solidariedade fraterna impõe a todos os que gozam das vantagens da vida social? Não pensaste senão no vosso corpo, no vosso bem-estar. Os vossos prazeres foram o único objetivo da vossa solicitude egoísta. Pelo corpo que morre, esquecestes o vosso espírito, que viverá sempre. Por isso, mesmo esse senhor tão mimado e acariciado tornou-se o vosso tirano. Ele comanda ao vosso espírito, que se fez seu escravo. Seria essa a finalidade da existência que Deus vos outorgou? Um espírito protetor, Cracóvia, 1861. Do livro Vem Comigo, pelo espírito Maria Teresa Magalhães, psicografado por Arnaldo Costeira, item 120, renúncia. Nascemos todos iguais e ignorantes para que apliquemos todo o esforço no desenvolvimento do nosso progresso, usando a liberdade de agir que Deus nos outorgou. Por isso, deixamos-nos prender às coisas fúteis e efêmeras, tornando-nos dependentes de prazeres e hábitos que tantas vezes deixamos resvalem para vícios perigosos, que se tornam verdadeiros grilhões a que nos entregamos. Não te é fácil, como não é fácil para ninguém, subjugar à razão as tentações douradas que se perfilam a cada passo. Só mesmo uma fé inquebrantável pode dar-te a força interior para renunciares a tanta coisa que, sendo de César, limita a tua vontade de progredir em direção aos mundos felizes. Elege hábitos perniciosos, desejos refletidos em teu íntimo, egoísmo e vaidade, suportes tantas vezes do orgulho e renuncia ao que te pode racionalmente prejudicar. Não esqueças que o Evangelho é o suporte das lutas que travas. Estamos a ser chamados, mais uma vez, neste Evangelho, a refletir sobre o apego às coisas da terra
e a renúncia a essas mesmas coisas que nos trazem dores e sofrimento no nosso futuro. E quando falamos do futuro, não é apenas o futuro nesta vida, é o futuro espiritual, portanto, na eternidade dos tempos. Porque, na verdade, servir a Deus, seguir Jesus, deixar as coisas de César e, na verdade, ligarmos e valorizarmos aquilo que é de Deus, que são os bens do Espírito, que são as virtudes, que é aprender a amar, a vivência do amor ao nosso próximo, aplicando ou vivendo a caridade, a compreensão, a tolerância. É muito difícil. E todos nós sabemos que o apego às coisas materiais ainda é muito grande, a tudo aquilo que a terra nos oferece. O chamamento para os prazeres que a matéria nos traz, não é? Esses hábitos ancestrais que trazemos de vidas e vidas anteriores, passando aqui na terra, construindo sempre aqueles castelos na areia que, com as chuvas mais fortes, as ondas que vêm, derrubam. É assim, quando as intempéries da vida nos batem à porta, as dificuldades, as dores, não estamos fortalecidos, porque, na verdade, as coisas da matéria não nos dão essa força ao espírito. Quando nos vimos privados daquilo que mais gostamos de ter ou fazer, aquilo que achamos que é a felicidade, e a maioria, por incrível que pareça, não vê a felicidade nas coisas mais básicas. Por exemplo, a miséria. Como é que alguém que vive numa grande pobreza material se pode sentir feliz? Como é que alguém doente, às vezes vidas e vidas, não é? Uma vida inteira de sofrimento, se pode sentir feliz? Como é que alguém que se sente desprezado, que vive na solidão, se pode sentir feliz? Fazemos esta questão, mas se quisermos realmente seguir o Evangelho, as orientações que Jesus nos trouxe há 2000 anos, 2000 anos passados, e o que é que nós vemos na humanidade? A correria desenfreada para a busca da felicidade nos prazeres terrenos e o afastamento de Deus e das coisas de Deus, do conhecimento, da compreensão, daquilo que deve alimentar a nossa vida. O Evangelho é tão claro, é tão profundo. A nossa irmã Teresa, neste item, referia-se ou refere-se à renúncia. Renunciar em prol do próximo. E o lar, a família, é um convite grandioso de renúncias. Em pequenas coisas, quantas zangas tantas vezes se dão, brigas, desentendimentos, viram costas, porque não se faz a vontade. Porque da família, do ambiente familiar, um membro, não consegue realizar aquilo que quer. Por exemplo, um dia está a dar futebol e pode haver em simultâneo um outro programa. Hoje em dia também as pessoas já têm 2, 3 televisões e cada um vai para a sua, ou então agarram-se aos telemóveis. Mas nem todas as famílias conseguem ter isso ainda. E então normalmente, predomina aquele que tem, enfim, o mando maior. Aqui sou eu que mando, eu vejo o que eu quero. E, portanto, se gosta de ver futebol, vai ver futebol. E se todos os outros membros detestam futebol, são obrigados ou não verem nada ou terem que ver o futebol. Isto é um exemplo muito simples, porque há muitas coisas deste género que acontecem. Então, a renúncia, por exemplo, aqui, se houvesse realmente esse verdadeiro amor, e é isto que deve ser trabalhado nas famílias, porque a família tem que deitar para fora o que tem de bom ou de mau. Porque se é bom, sai para o exterior e funciona como exemplo. Mas se é mau, também o exemplo surge, vem para fora, porque cada um transporta aquilo que carrega em si mesmo, os sentimentos, a maneira de ser. Então, renunciar seria que deixar de assistir, por exemplo, neste caso do futebol, deixar de assistir ao futebol e dar a primazia aos outros elementos da família que querem ver, seja o que for. Eu gostava tanto de ver o futebol, mas a minha família não quer, então eu não vou sacrificar a minha família.
Será um sacrifício agradável a Deus. Isto é amor. A renúncia em muitas coisas se sente e se vive, mas na verdade é em grau muito pequeno. Na família, no lar, na sociedade em que temos. Mas se nas famílias, seres que são do mesmo sangue, que se uniram para se amar e não conseguem renunciar, como vamos esperar que do exterior surja esta renúncia? É importante, em prol do amor, da união, da convivência, percebermos, entendermos e trabalharmos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, porque isso é a mudança que devemos operar. Deixarmos de servir Mamon, que é o senhor da matéria, o senhor que nos incentiva ao mal, porque nos prejudica a nível espiritual, porque nos tolhe a vivência dos sentimentos puros e verdadeiros. E, na verdade, seguir a Deus, servir a Deus, porque Deus é o Pai Criador que nos ama e que nos dá esse exemplo de amor, amando-nos e dando-nos todas as oportunidades. Então, em família, conversem, conheçam-se bem, cada um a si mesmo, para depois, dessa forma, poder melhor compreender o outro e doarem-se. Verão a diferença quando se vive em amor, esse amor sincero, verdadeiro, que vai limitar as desavenças, as incompreensões e tantas dores que são vividas. Sigamos Jesus nestas orientações. Os ensinamentos que hoje escutamos do Evangelho e também da leitura do livro Vem Comigo, vem-nos concitar à reflexão sobre esta dualidade que ainda existe neste planeta de provas e expiações, que é a luta ou os desafios que se nos colocam entre o materialismo e o espiritualismo. A criatura humana, que se encontra naturalmente num processo evolutivo e no qual a Terra constitui a escola prática onde nós vamos desenvolvendo essa aprendizagem, todos nós somos confrontados com esta situação de como valorizamos as questões materiais e as questões espirituais. E é certo que se alguns já compreendem que a nossa essência é espiritual, que a vida é um contínuo de existências, de oportunidades, de aprendizagens, vamos cada vez mais dando valor ou valorizando as questões do espírito em detrimento das questões materiais. Mas muitos ainda há que não têm esse entendimento, que ainda não concebem esta natureza espiritual do ser de cada um de nós e que se deixam naturalmente dominar por os prazeres pelas sensações que o mundo físico, o mundo material possuem, a ponto de viverem obcecados por esses bens, por amealhar ou conseguir cada vez mais riqueza, no sentido de usufruírem de mais bem-estar, usufruírem de mais sensações materiais, de obterem mais domínio ou mais posição, pensando que é através desses bens e dessa riqueza que vão, muitas das vezes, exercer o domínio ou o poder sobre os outros. E não deixam de viver apenas para o imediato, para as sensações que esta existência atual lhes pode proporcionar, não conseguindo alcançar que a vida
não é apenas esta existência física e este momento em que nos encontramos na Terra. E é esse alerta que os textos de hoje vêm-nos trazer, vêm-nos chamar a atenção para a vida de uma forma contínua, que é a vida espiritual, e que muitas das vezes as lutas, as dificuldades, as consumições, as atitudes que tomamos, muitas vezes desrespeitando os outros, apenas pensando no bem-estar pessoal, na riqueza pessoal, acarretam depois grandes sofrimentos, grandes decepções, quando, transcorrido o momento do túmulo, se deparam com a continuidade da existência e se percebem numa condição que ignoravam, que é a condição espiritual, no mundo espiritual, e veem que aquilo que foi o objeto das suas preocupações, das suas ambições, os objetivos de vida, de nada ou pouco lhe serviram. Porque tudo aquilo que é material, tudo aquilo que tem a ver com as riquezas e os bens materiais, só são úteis enquanto nós nos encontramos na matéria. Mas esses momentos são breves e ninguém pode dizer que com esses bens tem garantida a saúde, tem garantido o bem-estar, tem garantido o futuro. Ninguém pode dizer isso, porque de um momento para o outro tudo nos pode ser retirado. Então, é a altura de nós pararmos para refletir sobre a vida, o propósito da vida. Aonde é que nós devemos colocar o nosso coração? Onde é que nós devemos colocar o nosso tesouro? Aquilo que é permanente, aquilo que não termina, que não é transitório. E Jesus já o fazia, alertando-nos para esta questão de servir a Deus e a Mammon. Não é possível. Nós queremos os dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual, em simultâneo. É preciso fazer escolhas, é preciso tomar decisões e compreender aquilo que verdadeiramente nos importa. Obviamente que temos que lidar com a matéria. Estamos aqui para aprender a dominar a matéria e não a não nos deixarmos dominar por ela, a não nos escravizarmos por ela e por aquilo que são as suas sensações e os seus prazeres. E nesse trabalho, nessa luta, devemos, naturalmente, se temos possibilidade, de utilizar os nossos bens numa forma solidária, para com aqueles que passam por dificuldades, que muitas das vezes não têm o que nós consideramos como básico para ter uma vida digna, uma vida que lhes permita ter um teto, um alimento, uma roupa. Então nós temos que pensar qual é o propósito de nós termos estas riquezas, de nós termos estas posses, para que é que elas podem servir, se é unicamente para nosso bem pessoal, individual, egoísta, ou se nós devemos fazer com que esses bens promovam essa solidariedade fraterna, o bem-estar também para aqueles que nada possuem. É importante nós refletirmos sobre aquilo que são os bens espirituais e aquilo que são os bens materiais e qual é a importância que damos a uns e a outros. Quanto tempo dedicamos a angariar, a conquistar os bens espirituais ou a amontoar os bens, as riquezas materiais. Então que nós possamos fazer essa reflexão e aproveitarmos estes conhecimentos, estes ensinamentos e esta existência que nos foi concedida de estarmos no plano material com possibilidade alguns
económica, para podermos fazer o melhor que pudermos para benefício também daqueles que são os nossos semelhantes e que caminham ao nosso lado. Então que possamos refletir sobre isso. Senhor, nesta noite em que nos reunimos mais uma vez para aprender os teus ensinamentos, hoje aprendemos que devemos separar o que interessa do que não interessa, de tudo aquilo que necessitamos para viver e sobreviver nesta existência que nos foi concedida e que apenas necessitamos o essencial, que tudo o mais que vem, alguma coisa se destinará e que será certamente para satisfazer necessidades não nossas, mas de todo aquele nosso irmão que a precisa, mas que nós, egoístas como ainda somos, não lhe concedemos essa faculdade. E por isso, tantos irmãos nossos sofrem de fome, de frio, que são submetidos a barbáries que nem sequer imaginamos. E te pedimos, Senhor, nesta noite, por eles, que os ajudes a todos, que leves de nós tudo aquilo que eles necessitam, para que possam também continuar a evoluir, tal como nós, que merecem, tanto como nós. Mas também te pedimos, muito em particular, por todos aqueles nossos irmãos que, sob o aspecto da ganância, torturam, julgam-se superiores a todos, porque ainda não sabem separar o bem do mal. Por eles também te pedimos, Senhor, porque também são nossos irmãos e também lá no fundo sabem amar à maneira deles, mas sabem. Só não sabem a dimensão que tem que ser esse amor. Por todos eles te pedimos que leves a todos esses nossos irmãos esta força de união e de amor, de ensinamentos que esta noite cultivamos aqui, contigo e com todos os nossos irmãos que se encontram aqui reunidos. Fica conosco, Senhor, mas muito especial com todos aqueles que tanto precisam de sobreviver neste plano da vida. Que assim seja. Página 26. Coração.
E estamos a concluir praticamente o nosso Evangelho. É a altura agora de bebermos a água que colocámos no início da nossa reunião, que a espiritualidade amiga magnetizou para todos nós, e aproveitarmos este estado de harmonia, este ambiente de paz, para continuarmos em família, tratando de questões, de assuntos, ou convivendo naturalmente, aproveitando estes bons momentos e esta paz. Lembramos que os textos que utilizamos para o nosso Evangelho são publicados mensalmente no Jornal Espírita e que, se assim pretenderem, para poderem acompanhar também essas leituras, poderão tornar-se assinantes do jornal e receber o jornal em vossas casas. Para isso devem enviar um e-mail para jornalespírita@gmail.com, solicitando todas as informações necessárias. Lembramos também que amanhã estaremos de volta com mais uma palestra pelas 20h30 e na sexta-feira, na nossa associação, no mesmo horário, novamente estaremos juntos para mais uma reflexão, mais uma reunião doutrinária. Despedimos-nos de todos, desejando a todos votos de muita paz, que Jesus nos abençoe.